Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito financeiro que, olha, muita gente já ouviu falar, mas poucos entendem de verdade o que é a fiança. É um daqueles termos que sempre aparece, sabe? Em contratos de aluguel, em empréstimos, e saber como funciona é simplesmente fundamental. E para começar, vamos pensar numa situação bem do dia a dia. Um amigo chega e pede para ser fiador no aluguel dele. Parece só um favor, né? Mas as implicações por trás disso são enormes. E é exatamente por aí que a gente começa a nossa conversa de hoje. Ok, vamos mergulhar nisso. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o porquê de existir uma garantia. Em qualquer transação financeira, ela serve para uma coisa: diminuir o risco para quem está emprestando dinheiro ou alugando um imóvel. Simples assim. E aqui a gente tem um mapa da situação. As garantias podem ser do tipo reais, que é quando um bem, tipo uma casa ou um carro, é usado para segurar a dívida. Pense em hipoteca, penhor, é isso. Ou elas podem ser pessoais, também chamadas de fidejussórias. É exatamente aí que a fiança se encaixa, junto com o aval. Aqui, a promessa não é um bem, mas o compromisso de uma pessoa. Toda fiança tem, digamos, um elenco fixo, com três papéis muito bem definidos. Entender quem faz o que é o primeiro passo para não ter nenhuma confusão. Vamos então conhecer os personagens dessa história. É bem direto ao ponto, na verdade. A gente tem o devedor, ou afiançado, que é quem tem a dívida principal, depois o credor, ou beneficiário, que é quem tem o direito de receber, e, por fim, a nossa figura central aqui, o fiador, essa terceira pessoa que entra na jogada para garantir que o pagamento vai acontecer. Agora vamos para as regras que comandam esse acordo. Fiança não é acordo de boca, de aperto de mão, ela tem requisitos legais bem específicos que dão validade a ela, e são esses detalhes que fazem toda a diferença. A primeiríssima e mais importante regra tem que estar no papel. Não existe fiança verbal. Se não estiver num contrato assinado, não tem valor legal nenhum. É nesse documento que tudo vai ser definido, inclusive se a garantia cobra a dívida toda ou só uma parte dela. Agora, se prepara porque essa informação aqui é surpreendente para muita gente. O devedor não precisa concordar com a fiança, é isso mesmo. O contrato de fiança é firmado direto entre o fiador e o credor. É uma relação entre esses dois que acaba afetando um terceiro, que é o devedor. E aqui, um ponto crítico. Tirando o regime de separação total de bens, o cônjuge do fiador precisa dar o seu ok por escrito. Se essa autorização não existir, a fiança pode ser completamente anulada. É uma regra fundamental, pensada para proteger o patrimônio da família. Ser fiador parece bem arriscado, e de fato é. Mas a lei dá um mecanismo de proteção muito importante. Vamos entender agora o que é o chamado benefício de ordem, que funciona como principal escudo do fiador. Então, o ponto crucial é este. O benefício de ordem quer dizer que o fiador não é o primeiro da fila na hora da cobrança, mas sim o segundo. Ele pode exigir que o credor tente, primeiro, receber a dívida usando os bens do devedor principal. O fiador, na prática, funciona como um backup. E aqui fica bem claro como a coisa funciona. O devedor fica inadimplente. O credor, claro, vai querer o caminho mais fácil e vai direto no fiador. Nesse momento, o fiador levanta o seu escudo e diz: opa, para aí, vá atrás dos bens do devedor primeiro. Só se os bens daquela pessoa não forem suficientes é que a responsabilidade cai no colo do fiador. Para entender a fiança de uma vez por todas, comparar com o aval é ótimo. Na fiança, a responsabilidade é subsidiária, ou seja, secundária. Mas atenção, o fiador pode renunciar a esse benefício de ordem lá no contrato. Já no aval, a história é outra. A responsabilidade é solidária. Isso quer dizer que avalista e devedor estão no mesmo barco. O credor pode escolher cobrar de qualquer um dos dois sem ordem de preferência. É uma diferença fundamental. Bom, até agora a gente falou da fiança entre pessoas, né? Mas e se o fiador não for uma pessoa, e sim um banco? Aí a gente entra no mundo da fiança bancária. A fiança bancária é, na essência, um produto que os bancos vendem. Uma empresa, por exemplo, contrata um banco para ser seu fiador numa grande transação. Para o credor, essa é a melhor garantia que existe, porque diminui e muito o risco de tomar um calote. E aqui vai um detalhe financeiro muito importante para quem lida com isso na prática. Sobre a fiança bancária, não incide IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Como é uma operação de garantia e não de crédito, ela tem essa isenção. Certo, passamos por bastante coisa. Agora, vamos juntar as informações mais importantes que vimos nessa análise para ter certeza de que os conceitos ficaram bem claros. Esse quadro aqui resume
tudo de forma perfeita. O devedor, que é quem deve, o credor, que é quem quer receber, e o fiador, que entra como esse garantidor secundário, com aquela responsabilidade subsidiária que a gente já conversou. Simples e direto. E para a gente fechar, fica a reflexão. Se instrumentos como a fiança bancária deixam as transações mais seguras, permitindo que mais negócios aconteçam com menos risco, qual o impacto disso na economia como um todo? Isso nos leva a pensar como essa redução de riscos pode ser um motor para novos investimentos e facilitar o crescimento. É um pensamento que vai muito além de um simples contrato.